Semana 29 ao estudo, dia 23 de abril de 2017. Bem, na última sessão eu falei de sentimentos, fiz uma introdução ao livro A Linguagem dos Sentimentos, do David Viscott, que é um psicólogo norte-americano que escreveu na década de 70, ele escreveu em 1976 esse livro. E eu prometi que na sessão seguinte falaria sobre raiva, que não é o segundo capítulo do livro, é o quarto. Eu já expliquei mais ou menos a ordem que ele faz, mas acho que pelos tempos modernos e pelos assuntos que vinham brotando nas reuniões, eu achei interessante trazer nesse momento o capítulo sobre raiva. E vocês vão ver que ele tem a exposição dele é uma exposição muito prática. Ele tenta trabalhar não uma coisa conceitual, filosófica sobre raiva, mas tenta trabalhar também como lidar com a raiva, o que fazer com a raiva. Ele é inclusive propositivo nesse sentido. Como ele define a raiva? O que é a raiva? A raiva é o sentimento de ser irritado, ser ofendido, ser importunado. Essas seriam as definições que ele dá para a raiva. Ele fala que a raiva é algo natural. Todos nós temos. Quem diz que nunca fica com raiva, fala, ou não reconhece a sua raiva, ou tem raiva e não reconhece, ou tem medo do que a raiva pode revelar sobre ele. Então, diz que não sente raiva. Então, fala que raiva todo mundo sente. E faz uma ressalva, que a maior parte da raiva, ela não é uma explosão. Né? Não, a maior parte da raiva, ela não é violenta e não é difícil de controlar. Ou seja, a maior parte da raiva que você vê é uma irritação. Irritação é raiva. Essa é a conceituação. E por que temos raiva? Qual a explicação que tem para sentirmos raiva? A raiva é aquela reação natural do seu corpo quando você é magoado, né? Quando alguém te machuca, né? Então, a partir do momento que alguém te magoa, isso cria em você um sentimento que puxa uma parte da nossa energia, concentra a nossa energia como um pequeno imã. Ele fala, em geral, a raiva ela também se manifesta com um sintoma físico, que varia de pessoa para pessoa. Tem gente que com raiva sente uma queimação no estômago, tem gente que endurece o pescoço, tem gente que... Cada pessoa tem uma reação diferente. Ele fala que se você souber identificar o seu sintoma físico, isso é útil para você identificar a sua raiva. Isso é uma maneira prática muito útil no seu processo de lidar com a raiva. Vocês lembram na última sessão, né, 2 semanas atrás, quando eu falei que ele entende os sentimentos como um processo que tem um ciclo e que se encerra. Vocês lembram disso? E da mesma forma ele trata a raiva. Tem um processo com a raiva que ele tende a se dissipar se for bem tratado, e a partir do momento que ele se dissipar, que ele encerrar o ciclo, ele não existe mais essa onda. Então, de certa forma, o que ele fala da raiva? Que é uma reação natural que você precisa direcionar esse sentimento para fora de você, que é o jeito de você fechar o ciclo desse sentimento, fechar o ciclo da raiva. Ele fala, inclusive, em um meio eficiente de acomodar a raiva. Qual o problema um dos problemas dessa ideia de direcionar o sentimento para fora de você? Ele fala que nem sempre é fácil identificar a causa da raiva. E ele dá um exemplo que ele trabalha de uma forma bem didática. Ele pensa, imagina um menino que tem o seu cachorrinho atropelado, né? E o cachorro morre.
ele não sabe direito como lidar com aquilo. É uma coisa nova. E qual é o processo que geralmente o menino passa? O primeiro processo é a tristeza de perder o cachorro, a tristeza e o luto. Então aquela energia da mágoa causada pela perda do cachorro, ela fica dentro dele. E qual o segundo passo? A partir do momento do luto, ele começa a expressar raiva. Mas qual é o primeiro objeto de raiva que o menino tende a ter? Né? Que o menino vai expressar? É contra o motorista que atropelou. Então, o primeiro objeto de raiva é o motorista. Depois ele tende a despersonalizar. Ele não mais está com raiva do motorista, ele fica com raiva do carro. Só que passado algum tempo, ele vai se lembrando que o cachorro dele tem, por exemplo, tinha a mania de perseguir carros na rua. Então, se ele visse um carro na rua, ele saía correndo atrás. Aí ele, lembrando disso, ele fala, poxa, eu podia ter tirado essa mania do meu cachorro, ele podia ter adestrado, ensinado ele. Então, ele passa a ter raiva dele próprio. E só depois desse tempo todo, né, que a raiva dele vai mudando, é que a raiva chega no próprio cachorro, que foi quem, de certa forma, causou o acidente. Né? E nesse exemplo, quando a raiva chega no próprio cachorro, que é o causador da mágoa, é um momento que ele já consegue ter a vida normal, praticamente, né? Retomar as atividades, brincadeiras de antes. E, na explicação, é o momento que encerra o ciclo. A partir do momento que ele consegue direcionar a raiva para o agente causador, que seria, no caso, o próprio cão. Ou seja, o que ele tenta dizer com esse exemplo? Que expressar a raiva diretamente com aquela mágoa que causou o ferimento emocional permite que esse ferimento, que essa ferida se cure. Né? E ele vai mais adiante e fala: essa é a reação saudável e necessária para você manter o equilíbrio das suas emoções. Você precisa expressar a sua raiva, expressar a raiva adequadamente para o agente causador. Se vocês que quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem interromper, fiquem à vontade. Eu vou seguindo. Então, nesse passo de expressar a raiva com a mágoa, tem 2 passos. Né? Esse processo tem o primeiro passo, que é a identificação. Tornar a mágoa conhecida. Reconhecer a sua raiva e reconhecer o que está causando a sua raiva. E o segundo passo é exatamente dirigir a raiva para o alvo apropriado. Esses 2 passos. Você identifica, reconhece o teu sentimento e dirige a raiva. E ele faz algumas observações ao longo do livro. Fala, ficar com raiva cansa. Cansa mesmo, fisicamente. Por quê? Porque a raiva, como reação, acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial. Ao passo que, se você expressa a raiva, você distensiona. Então, até o processo de você guardar a raiva para si, ele é cansativo, ele é desgastante. Só que ele coloca quase como se fosse uma pergunta: e se a fonte da mágoa, né, aquele agente causador, não é acessível para você expressar a raiva? O que acontece? Aí é um caso que a raiva fica dentro de nós. E essa raiva dentro de nós, ela acaba tendo um efeito de potencializar a mágoa. A sua mágoa original acaba aumentando para aquele episódio. Se você não consegue, no tempo curto, expressar sua raiva. E o que significa expressar? É igual para todo mundo? Ele fala, não. O que é necessário para cada um é diferente. Tem gente que só de falar que está com raiva, falar para a pessoa, olha, eu estou com raiva de você, já se tranquiliza, já consegue distensionar
e cumprir o ciclo do sentimento. Mas aí você tensiona o outro, né? Se você não souber fazer isso. Isso ele chega nesse... Tem a comunicação não Pois violenta. Chegaremos lá, falaremos do jeito. Não. Isso é interessante. É bem interessante. É um bate e volta, né? Sim. Mas falaremos disso. Eu diria se... não fiquem ansiosos, porque ansiedade é outro tema do livro. Ansiedade é outro capítulo. Muito importante, por sinal. Também. Então, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que precisa só de falar, já resolve. E tem pessoas que precisam de expressar com mais energia. Precisa de mais energia nesse processo para você conseguir distensionar e liberar sua raiva. Eu choro quando eu tô com raiva. Eu não consigo liberar violentamente, mas eu choro. É uma expressão. É uma expressão. E outra observação que ele faz, que quanto menos uma pessoa aceita as suas mágoas e manifesta a sua raiva, isso faz com que ela se sinta menos capaz de fazer isso futuramente. É como se fosse um processo cumulativo. E se ela vai acumulando várias mágoas, isso pode distorcer a própria percepção de realidade dela, né, em relação às coisas que acontecem, aos fatos da vida dela, às relações que ela tem com as pessoas, né? As mágoas, elas acabam nublando a percepção da pessoa. E uma observação que ele fala que é um caso até semelhante ao do próprio menino e o cãozinho, né? Ele fala que muitas vezes tem problemas para expressar a raiva de aceitação social da expressão da raiva, né? As pessoas da sociedade não consideram isso como uma atitude apropriada, né? E ele dá um outro exemplo, né? Imagina uma pessoa que tem um ente querido que desencarna. Ele fala que essa ausência, muitas vezes, ela é recebida com raiva. A pessoa fica com raiva da pessoa que abandonou, né? Uhum. E não seria recebido de uma forma simpática se no velório da pessoa, né, em vez de estar... que era, digamos, o esperado, né, o apropriado, que seria a pessoa chorar a perda, né, a ausência, tá lá esbravejando com... Eu já fui num que foi assim. A pessoa começou a xingar o morto, mas fez assim um discurso escatológico. Aí ela falou, agora eu tô melhor. No final... expressou a raiva. Expressou a raiva. Foi bem esquisito. No mundo católico é bem diferente. É que nós somos criados, educados, para abafarmos esse tipo de sentimento, né? Então, nós fomos criados, eu pelo menos, né? Eu acho que a gente pode falar nós, para sermos pessoas cordatas, boazinhas, né? O chavão da mamãe era, filha, dá desconto, entendeu? Então, deixa pra lá. Então, socialmente, esse comportamento não é aceito. Exatamente, a questão do apropriado. Só que qual o custo que tem essa postura cordata, né? Qual o custo pessoal que a gente assume quando a gente reprime esses sentimentos? Então, tem os dois lados da coisa, né, Paulo? Tem a questão de reprimir, é uma questão. E a outra questão é como pôr para fora. Sim, machucar o outro. São essas duas questões que eu acho que são os dois alicerces do tema aí. Sim, avançaremos. Então tá bom, então eu vou ficar quieto. E só levar a dimensão social que o Paulo levantou, se a gente voltar ao problema da escravidão, né, nos diferentes lugares onde o afrodescendente ou o africano, né, foi escravizado, algumas religiões, inclusive, emergiram
da dificuldade do escravo lidar, né, com a raiva que ele sentia por ter sido arrancado da terra dele por pessoas da terra dele, né, muitas vezes eram os próprios, a maioria, né, os próprios africanos que capturavam, né, membros de outras tribos, e isso acabou entrando de alguma maneira na cultura, e isso existe até hoje, né? No nosso país é menos, né, por conta da experiência católica, mas se você for para os Estados Unidos, né, essa raiva ela borbulha até hoje, borbulha feio, e gera essa situação que o afrodescendente está vivendo lá nos Estados Unidos hoje. Então é um negócio que é realmente, se não for encontrada uma maneira de canalizar essa raiva, gera isso. No Brasil nós encontramos uma maneira, que eu não acho que é a melhor, mas ela se manifesta de outra forma, né? Mas não é tão aberta e escancarada como eu vejo pelo menos hoje lá nos Estados Unidos. Bem interessante. Ele não chega a tratar dessas raivas ancestrais e não, coisas. Isso é um livro que é mais quase guia prático, assim, direto e individual. Não, mas é importante salientar isso porque frequentemente a gente encontra pessoas que são afrodescendentes, que vivem ainda esse tipo de opressão, que não tem como expressar essa raiva, para quando elas expressarem, a gente saber acomodar. Porque frequentemente a gente interpreta essas explosões de raiva com os nossos olhos, sem muitas vezes entender que essas pessoas às vezes têm, né, motivos que são mais, né, intensos que os nossos para ter raiva, e não necessariamente essas pessoas identificam essas causas, mas o negócio está ali borbulhando. Realmente são muitas coisas para se pensar e levar em conta, né? Inclusive algo que não está falado, assim, não diretamente, mas não dessa forma prática, o que fazer quando como lidar com a pessoa que lida com uma explosão de raiva com você. Isso não é tratado, ele é tratado mais como um livro de primeira pessoa. E voltando à questão da pessoa que tem do exemplo da pessoa que tem um ente querido que desencarna, fala como muitas vezes a pessoa acaba resolvendo isso. Fala que as pessoas acabam distribuindo a raiva em pequenas doses. Então ela descarrega um pouco da raiva contra o sistema de aposentadoria, porque a pensão é pequena, contra o cartório que está demorando da certidão de óbito, com a pessoa com um atendente de algum outro serviço, com a dificuldade para mudar o registro do assinante na NET, por exemplo, e vai distribuindo a Judite, e vai distribuindo um pouco dessa raiva até dissipar totalmente, vai fazendo uma distribuição, em vez de canalizar a raiva diretamente a quem causou, né, que não está mais presente para ela vai dissipando aos poucos para outras pessoas. E dito isso, como eu falei, qual o custo que se tem de guardar essa raiva? Fala, olha, expressar raiva é melhor que guardar. Por quê? Porque a raiva ela é uma energia destrutiva. Ela, além de desgastar imediatamente com pressão alta, com taquicardia. Você vai qualificar isso aí, né? Em que sentido? Porque nem toda expressão de raiva leva à finalização do ciclo, né? Você pode reforçar sim. Que é exatamente a pergunta seguinte que ele se coloca, fala assim, mas é aquelas pessoas que elas estão o tempo todo com raiva, expressando raiva, elas continuam com raiva, né? Parece o tempo todo, parece que não... Não, meu receio é só quem estiver ouvindo a fita, né? A fita. Década de 80. Quem estiver ouvindo, né, a reunião aqui, pronto, é isso, nessa hora, para aqui, né, dá o pause e vai externar a raiva, né, não, espere, né, tem mais. É muito 13 razões por quê na cabeça, você tá falando em fita ainda. Fala que não existe, verdade. Existe, ó. Isso aí me
afetou. E fala, e essas pessoas que elas expressam a raiva, mas elas continuam com raiva o tempo todo? Fala, olha, quando a pessoa ela não identifica a causa da raiva, a mágoa que está causando, e principalmente o agente causador da mágoa, você não faz o confronto emocional. Na verdade, para você encerrar o ciclo da raiva, você precisaria confrontar o agente causador. E se você não consegue, expressar a raiva não significa que você vai aliviar a mágoa que causou. Por isso ele fala que é importante você identificar o agente causador. Você identificar o que ou quem está causando aquela mágoa. Porque se você simplesmente explode de raiva para uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, você não resolve a mágoa dentro de você e você não encerra o ciclo desse sentimento de raiva. Só entre parênteses, não confundir o gatilho com a causa, né? Exatamente. É do Walter Ring. Eu já confundo todos os autores. Não, esse é do Rosenberg. Rosenberg. Então, mas é aqui nesse ponto que eu levantei a questão de quando você lidar com uma pessoa que está com raiva, saber interpretar isso, que não necessariamente tem a ver com você. Sim. Porque a reação pode dar início a outro ciclo de rancor que leva à raiva. Então, por exemplo, você está numa situação, de repente a pessoa do nada explode com você e você fala, mas não fiz nada para essa pessoa. E se você personalizar aquilo e tomar egoisticamente, você vai reagir e muitas vezes tudo que você precisa fazer é ficar parado, receber no corpo o que vai chegar lá, né, que aprendi lá com o Nilson, mentaliza uma bolha em torno da pessoa e deixa energia ali dentro. Não deixa chegar em você. Fica aí, porque não necessariamente tem a ver com você. Então, nesse sentido, acomodar a raiva é no sentido de, se tiver alguma coisa comigo, beleza, eu peço perdão daqui a pouco, mas deixa ela externar. Até ela chegar no ponto em que ela consegue identificar a causa, né? Entendi onde você tá querendo chegar e assim, ele não fala isso diretamente, mas o que ele fala também se aplica num outro momento, quando ele fala de algumas questões práticas. Que ele coloca, por exemplo, que muitas ondas de raiva, né, muitos agentes causadores de raiva em nós não são pessoas da nossa relação, são pessoas que passam por você. Né? E ele fala também como lidar com isso. E acho que parte dessa situação se encaixa aí. E parte se encaixa, digamos, no contexto geral de como ele sugere tratar a raiva. Tá, aí eu vou fazer uma extensão bem breve, de meia hora, em que eu estava um dia em sala, que tem a ver com a virtude ativa, que a gente conversou antes. Eu acho que já contei essa história aqui, mas é até bom ficar registrado. Certo dia, uma sala muito indisciplinada, tinha que entregar um trabalho, só que eles estavam muito indisciplinados, então eu coloquei uma regra, olha, a aula que vem vocês vão me entregar, eu comecei a dar aula, terminou o prazo, ninguém pode mais entregar o trabalho. Cheguei 10 minutos atrasado, de propósito, para dar tempo de todo mundo chegar, era no primeiro horário. Cheguei lá, pedi os trabalhos, demorei ainda 5 minutos. Comecei a dar aula, fechou o prazo. Entra um aluno. Professor, tá aqui o trabalho. Eu falei, olha, como eu havia combinado com vocês, comecei a dar aula, não tem mais entrega de trabalho. Na hora, se ele me olhou, eu vi minha morte. Eu vi. Esse cara acabou de me matar com os olhos. Falei, legal, ele sentou no lugar dele, ele ficou me mirando. A aula inteira, só mandando jato, só flechada, só raio, né? Só me esquivando. Muito bem, fiquei lá, consegui concentrar, manter o foco. Que ele ficou brigando, assim, não, mas eu quero entregar. Eu falei, cara, a gente combinou, senta aí, assiste a aula, fica tranquilo. Não, mas que é um absurdo. Eu falei, olha, você está atrapalhando a aula, senta aqui e tal. Aí ele sentou e ficou lá com raiva. Terminada a aula, ele veio falar comigo. E aqui que vem o ponto. Numa situação como essa, eu poderia fazer o que qualquer professor faria, que é assim, olha, cara, arca com as consequências da sua vida, viraria as costas e iria embora. Mas claro que não gosto do caminho fácil. Né?
Então ele veio, começou a gritar comigo e tal, e aí eu tinha que trazê-lo de alguma maneira à razão. Mas eu vi, ele tava com muita raiva, mas muita raiva. E aí eu coloquei pra ele, eu falei assim, fique à vontade, pode explicar o que aconteceu. Não, professor, eu tive que ir ao banheiro e tal. Aí eu expliquei, olha, eu dei 15 minutos, né? A gente havia combinado, sabe, a situação da sala, tal. Você veio me interromper na frente de todo mundo, veio brigar comigo, em vez de vir conversar, você é um bom aluno, mas olha, né, a mensagem que você passou para todo mundo. Se você que é um bom aluno desrespeita a regra que a gente combinou entre a gente, eu não impus nada, foi combinado. Né? O que os outros que não são disciplinados como você vão pensar? Como que você vem e tira a minha autoridade dessa maneira? Aí ele parou assim, não, mas pô, eu nunca... Falei, então, mas você poderia ter vindo falar comigo depois. Agora, quando você faz isso, você tira a minha autoridade, você me forçou a ter que tomar essa decisão. E aí eu vi que a raiva dele foi crescendo. Quanto mais ele ia com raiva assim, mais calmo eu ficava. Até uma hora que eu cheguei e falei para ele, né? Eu falei, olha, se você... eu não sei por que você está tão irritado, porque é só um trabalho, não vale tanta coisa, né? Vão ter vários outros ainda. Mas eu acho que se você mantiver esse temperamento, você vai perder muita coisa na sua vida. Coisa que é muito valiosa para você. Nisso ele encosta na parede e começa a chorar. E chora. Um cara de 1,90 m de altura. Chora. Professor, você tem razão, eu já perdi muita coisa. Aí começou a me contar a história dele. Já tinha sido expulso de outra escola porque teve uma explosão de raiva com a coordenadora. E aí perdeu a bolsa integral. E era uma escola excepcional em São Paulo. Então foi para essa outra escola. De repente, assim, do inimigo, eu virei o amigo. E aí ele terminou, um cara gigante me abraçando, né, chorando no meu ombro. E eu fui exatamente o gatilho da raiva dele. Né? E depois disso, esse cara ficou incrivelmente calmo. Assim. Você via até a mudança no olhar, a maneira dele de se portar. Ele ficou uma pessoa mais pacata. Né? E ele é um bom aluno, é um bom estudante, um cara que corre atrás, batalhador, tudo. Então é nesse ponto que eu digo que eu não acho que é tão trivial. Né? O livro ele é mais intimista, né? Ele está focado mais em você lidar com os seus desafios, mas eu acho que faz parte dos nossos desafios lidar com a nossa raiva quando a explosão da raiva do outro gera raiva na gente, né? Então nesse momento, como que eu consigo lidar e reconhecer? Eu não acho que é fácil, depende do seu grau de egoísmo, né? Essa atitude que você teve foi maravilhosa. Não, mas ela... difícil, não, mas ela... Mas peraí, eu tô contando o resultado. Não tô dizendo que durante o momento eu falei assim, Jesus está entre nós. Não, eu fiquei com raiva dele. Também. Eu fiquei com raiva dele. A minha vontade era pegar a cabeça dele, pressionar na mesa e falar assim, meu amigo, você sabe com quem que você tá falando? Né? Mas, óbvio, é a reação imediata do egoísmo. Sim. Mas é nesse momento que você consegue, acho que esse estudo nos enriquece, porque quando você vê no outro aquilo que você também sente, a sua virtude deixa de ser passiva. Uhum. E você vai para cima, porque você fala, olha, se eu não confrontar isso agora, ele vai aplicar isso com outra pessoa que pode não ter o mesmo entendimento que eu tenho sobre este problema em específico. Uhum. E eu posso acomodar isso nele. E falar, olha, joga contra mim que eu aguento, mas esteja aberto para receber o que eu vou te falar, que vai doer. Mas se você escutar, você pode ver sua vida de maneira diferente. Eu não sei o que ele fez depois com isso. Só sei que nesse dia foi impressionante a humildade dele. Assim. Ele foi muito humilde em reconhecer e falar. É interessante observar que não, a sua reação não é uma reação... Você não lidou com a sua raiva. Na verdade, você lidou de uma forma compreensiva com isso. Você foi acolhedor... com a raiva dele, o que não é exatamente o ponto que o livro trata, que o livro provavelmente trataria, ok, ser acolhedor, mas também... Não, então, mas aí é a minha raiva. Exatamente, é esse o ponto do... Não, então, mas é isso que eu estou dizendo, porque eu também tive que lidar com a minha raiva na hora. Sim, exatamente, esse é o ponto que eu estou falando, que foi acolhedor, mas não foi no sentido do livro de expressar a raiva, porque realmente você sentiu a raiva e você provavelmente você lidou com a raiva e você botou a raiva pra fora com outro momento, com outra situação. Não, é que obviamente identificou imediatamente o calma. Não, mas eu tô narrando isso aqui, eu tô edulcorando a situação. Vocês não querem que eu fale o que eu falei, né? Porque o que eu falei... Não, porque tem uma hora, quando você está lidando com uma pessoa com muita raiva, você tem que confrontá-la no tom que ela fala. Senão ela não identifica, ela precisa de um espelho.
E aí esse é o momento inicial, que você dá o choque, você externa a raiva e fala, tá vendo? Ó, eu entendo o que você está vivendo. Então vamos lá. Baixa aí, vamos tentar conversar aqui, gente. É isso que eu tô dizendo, tem esse momento que então, trata... Por isso eu falei, eu fiquei com raiva na hora que ele me atacou. Eu me senti humilhado porque ele me desautorizou, eu me senti tudo isso. Aqui eu segurei e falei assim, vamos deixar isso para tratar no momento adequado. Mas eu senti também. Sim. E esse que é o interessante, porque quando você acomoda a raiva do outro, você joga luz também sobre a sua raiva. Mas não é o único resultado possível, mas é um resultado que pode acontecer. Mas continue. Vamos lá. Então, eu falei que não encerra o ciclo quando você não expressa diretamente para o agente causador da mágoa. E ele vai mais além ali. Ele fala que muitas vezes a mágoa original ela tem uma responsabilidade da própria pessoa, uma atitude da própria pessoa causando aquilo. Só que ela não se permite aceitar isso e enfrentar. Então, muitas vezes as pessoas muito irritadas, elas têm uma mágoa que é causada por ela mesma. E nesse sentido, ele fala o quanto é importante você identificar exatamente a mágoa e qual o agente causador, o que está causando aquela mágoa, para você saber confrontar e enfrentar exatamente a pessoa certa e não guardar isso e não guardar a mágoa permanentemente para você. Mesmo que o agente causador seja você mesmo, seja você no espelho e isso desencadeia a mudança que você precisa ou que você necessita, que você deseja para resolver as suas mágoas na vida. E ele faz duas antes de entrar na parte direta, né, da parte prática, ele faz mais duas observações. Fala, olha, gente que não se magoa, na verdade, gente que não tem sensibilidade. E se uma pessoa que não tem sensibilidade é a mesma coisa que falei 2 semanas atrás. É uma pessoa que não compartilha e nem reage aos sentimentos alheios. Eu até falo, olha, não sei se é legal conviver com uma pessoa assim, gente. Isso no limite pode levar a coisas graves, né? Isso não gostaria, né? É uma pessoa legal de se conviver. E a segunda observação que ele fala, olha, muitas pequenas mágoas acumuladas, elas resultam geralmente, ou podem resultar, numa grande explosão de raiva. Acumulativo. Abemos pau. E grandes explosões de raiva, elas são identificadas como um caminho para o desastre. Então, fala, resolva suas pequenas mágoas, suas pequenas raivas logo. Se você acumular para soltar de uma vez, fica uma coisa... Primeiro que a outra pessoa acha estranho, né? Porque às vezes assim, mas o filho tá louco, ele tá explodindo. Mas isso é mágoa acumulada. E aí a parte mais prática. Como expressar a raiva? Ele fala, olha, é importante ter em mente que expressar raiva não é vingança e não é retaliação. Porque vingança e retaliação são desejos de destruição, são outras coisas. Você está se vingando, de certa forma, é um desejo de destruir a outra pessoa. Mas nasce com a raiva. Nasce com a raiva, mas não é só a raiva. A raiva é menor, digamos assim. A raiva é você está com raiva da pessoa, está irritado. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Eu tenho raiva que é matar. E o que ele fala? Qual é a melhor forma de fazer isso? Fazer de forma direta, em particular. Não adianta expressar no meio de um monte de gente que está mais para uma retaliação do que para uma expressão de raiva. Ele fala, olha, você me feriu por causa disso, você fez o que você falou, tal, assim.
ou falar direto, eu me senti dessa maneira porque você falou isso, fez isso. Falar diretamente com a pessoa, sem querer assumir uma posição superior, uma posição de querer punir a outra pessoa, simplesmente expressar. E aí pode expressar com toda a energia que você está sentindo no momento que você precisar para colocar para fora, mas de uma forma não punitiva e não vingativa, e em particular. Então ele fala diretamente, é isso que ele fala, falar diretamente para a pessoa que causou a raiva, que você está com raiva dela. Esse é o caminho que ele coloca. Ele vai mais além, falar: se você perceber que a outra pessoa lhe magoou de propósito, falar isso também. Falar: olha, você fez isso comigo, achei que foi de propósito, tô com raiva. E fala assim: por que você expressa isso? Que às vezes, muitas vezes, essa ideia da pessoa te magoar de propósito acontece porque ela também está com raiva de você por alguma outra coisa que você fez ou deixou de fazer em algum outro momento. Então, quando você coloca isso, você abre um caminho para que se resolva também, não só a sua raiva com ela, mas as raivas dela com você. É um caminho de entendimento. E a partir do momento que ele fala que expressar raiva diretamente, ele fala que ele sugere que as pessoas têm que ser totalmente honestas em relação aos seus sentimentos. Ele fala não só a raiva, né? Ele fala assim: olha, se você procurar esse caminho de expressar diretamente, vai ser difícil no começo, porque você não está acostumado, você não foi educado assim, você não tem essa prática. As pessoas vão estranhar a atitude, vão achar, talvez ache que você está com algum problema, que você está meio maluco, mas no começo é meio difícil, mas depois você vai acostumando. Depois de alguns meses, se você assumir esse caminho de expressar, isso vai ser um caminho natural para você. Você vai estar habituado a expressar seus sentimentos, expressar sua raiva. E vai mais longe, fala: aquelas pessoas que elas não aceitarem a sua postura, na verdade são pessoas que elas não estão respeitando o seu direito de ser você mesmo. Não estão aceitando que você esteja você com seus sentimentos, com suas virtudes e com seus defeitos. Não é um caminho fácil. Repito, não é um caminho fácil, mas é a proposta que ele faz com a raiva. Ele coloca as possibilidades em que não é possível expressar a raiva. Fala que tem algumas possibilidades que você não consegue confrontar o seu agente que te fere, o seu agente que causa a sua mágoa. Ele fala, por exemplo, o seu chefe é a pessoa que está te magoando e você não e não é possível você expressar isso com ele, né? Olha, se o seu chefe te irrita e você não tem abertura para falar isso para ele, realmente você tem dois caminhos, assim. Internamente você pode trabalhar para que aquilo que te irrita nele hoje deixe de te irritar, né? Que você consiga não ser afetado emocionalmente pela postura e pelas atitudes dele. Ele fala, se não der certo, se não tiver outro jeito, acho que você talvez precise mudar de emprego, porque se isso está te afetando emocionalmente, está drenando o teu emocional, talvez você não consiga trabalhar plenamente nesse ambiente. Claro que é um dilema, é fácil você escrever no livro, mude de emprego mas, enfim, fala. Eu fico em dúvida em como isso fecha o ciclo se ele não expressa a raiva. Por isso que eu acho que a expressão da raiva é algo que é bem sofisticado. Sim. Não é algo simplesmente você falar. Porque nessa situação, você largue o emprego. Você não está fechando o ciclo da raiva. Não está fechando. Eu tenho exatamente aquela situação específica. Eu não encerrei o ciclo com a pessoa. Não foi
tô com raiva de você, não vou pagar ou vou pagar. Eu simplesmente agora, eu decidi pagar para parar de perturbação, mas eu simplesmente tento ignorar ao máximo. Ela quer de todas as maneiras marcar uma nova conversa, mas eu fui tão sugada energeticamente naquela conversa que eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, eu não quero mais ser sugada, ter minha energia sugada. Eu não vou encontrar de novo. Não, mas isso é antiprofissional. Independente do nome que você quiser dar, eu não vou encontrar de novo. A gente vai tratar por e-mail e assim eu vou resolver. Mas para não querer expressar minha raiva, porque vai ser grande, é grande. Então eu tô preferindo meio que mudar de emprego, sai daqui, eu não quero mais contato, para não ter que levantar essa raiva de novo. Eu não sei se é a melhor solução ou não. A gente também não. A gente só tá lendo o livro. Então chegamos na segunda parte, né, que ele coloca situações em que não é possível expressar a sua raiva. E ele fala exatamente aquela situação das pessoas que passam muito rápido na sua vida cotidiana. Então ele fala, de repente, um taxista, um atendente de um caixa de supermercado, um atendente de loja, alguma pessoa que não faz parte da sua vida, mas naquele dia fez e te irritou. Comigo um dia teve um motorista de ônibus, eu tava atrasado para um compromisso, aí ele tava parado. Só que ele já tinha andado, não tô brincando, 5 metros do ponto. Aí eu cheguei, o farol tava fechado, aí eu bati na porta, ele olhou pra mim e olhou pro outro lado e foi. Não abriu a porta. Aí tinha um ponto, uns 400, 500 metros dali, eu sabia que ele ia parar. Eu de raiva, eu falei, vou pegar esse ônibus. Eu corri que nem louco, assim. Aí eu cheguei, peguei o ônibus. No que eu entrei, a minha raiva era tanta, a minha vontade era assim, era de falar assim. Na hora que eu olhei pro cara, eu falei assim, já passou. Eu já gastei tudo. Não, mas porque eu corri, mas loucamente, assim. Aí eu cheguei, porque assim, uma corrida de 500 metros não é algo assim, você corre muito forte, com peso, né? Aí na hora que eu cheguei ali, eu olhei pra ele, eu falei assim, eu não vou gastar mais energia. Você é um cara legal. Aí eu segui, eu falei, quer saber? Já gastei energia, já. Você só faltou descer do ônibus, eu não preciso desse ônibus também. Mas eu me fiquei tão em paz, assim, que eu reconheci, eu falei, não vou brigar mais, não vou gastar mais. Mas gastei tudo na corrida. Mas você vai... chegaremos exatamente nesse ponto. Aí. Vai lá. Dissipação de energia. Que fala, qual a primeira situação dessas pessoas que não fazem parte da sua vida? Fala, tentar não ser afetado pelos maus modos dessa pessoa. Fala, olha, lembrar que não é problema seu e não tomar como uma ofensa pessoal. Ele não está fazendo isso para você, André. Ele está fazendo... está expressando sua raiva com o mundo, assim, por razões que, sei lá, por razões que ele sabe ou que ele não sabe, mas ele tá lá distribuindo sua raiva para o mundo. E esse seria o primeiro ponto. Mas, caso você fique com raiva mesmo assim, né, ele fala de usar estratégias alternativas. Você correu 500 metros. Vai uma pescar. estratégia. Pescar. Putz, acho que deixaria mais irritado pescar. Tem gente que aquelas coisas proibidas, pesca com bomba, né? Lá na academia nós resolvemos esse problema. Só ficar no Tem 5 o segundos Johnny de lá. ponta-cabeça. Põe a foto no saco. É um boneco com o rosto, né? É um boneco, meio corpo. De vez em quando você vê, tem gente que vai lá e fica só socando o boneco e vai embora. O cara sai e vai embora. Tanto é que o Maurício antigamente deixava a porta fechada, agora ele deixa a porta aberta. É sério. Outro dia nós pegamos umas crianças e fomos lá brincar com eles, só de dar soco no Johnny. Mas tem muito programa daquele de gestão da raiva, né? Que é isso, né? Você pega o travesseiro e fica socando todas as suas mágoas, né? Exatamente isso. Ele fala, o que você pode usar? As estratégias alternativas. Socar travesseiro, socar o Johnny, socar... Quebrar correr, coisa, quebrar gente que gosta de coisa. quebrar coisa. Eu nunca tive esse negócio de pegar, quebrar tudo, né? Eu sempre fico pensando que eu vou ter que limpar depois. Aí isso me... Não, acalma a raiva. O repolho que você quebrou. Teve uma vez que eu chutei um poste. Aí quase quebrei o pé. Aí nunca mais... Falei, bom, sempre tiver coisas duras... Mas então aí é válido, porque, veja bem,
Se eu estou com raiva de alguém e eu vou socar o Johnny ou o travesseiro, eu estou deslocando o foco da minha raiva. Isso é importante, porque ele fala isso também. Você pode fazer isso como estratégia alternativa, mas se você sabe qual é a fonte da sua raiva, bom. isso vira uma muleta. Né? É que nessas situações... Aí você desloca o foco. É que nessas situações né? é com quem você não pode Sim. conversar. Né? Aquele que Tá ficou assim. com a raiva. Pessoas que você não consegue conversar. Uma Você pessoa não vai encontrar aquela pessoa de novo. Se a pessoa... Vai lá, deixa eu acender. Se você conhece pessoas, se você tem a possibilidade de falar com essa pessoa, você fala com ela. E nesse ponto, se você a não tem... terapia, né? Ela cumpre esse papel de você. Ele fala outras coisas, por exemplo, fala que também você pode escrever uma carta ou escrever um e-mail, escrever alguma coisa para a pessoa, mas não mandar. Você pode pegar... Jamais envie. Quem estiver ouvindo, Seu jamais filho da mãe. Jamais envie. Só escreve. Falei? Você pode pegar o telefone e simular que está falando com ela, sem ligar. Isso eu faço. Às vezes eu tô no carro, parece um Eu doido. faço falando também. assim. Mas sempre pessoas que você não tem contato. Você não pode colocar sua raiva diretamente para ela. Senão vira uma muleta. Né? São estratégias de correr 500 metros. Paliativas, né? Para a próxima edição acho que ele vai colocar correr 500 metros. Assim, de Mas tiro. pouca média. Em tiro. Tiro. Tiro de 500 metros. E encaminhando para o fim, dá para colocar 3 tipos de personalidades que ele elenca que têm dificuldades de lidar com a raiva. Ele fala das personalidades dependente, controladora e personalidades que buscam estima. Ele fala das pessoas dependentes. Né? Em geral, as pessoas dependentes elas têm medo que a raiva, que expressar a raiva seja uma prova de que ela não merece ser amada. Porque a raiva ela vai afastar as pessoas de quem ela depende. Então, o que acontece com essas pessoas geralmente? Elas tendem a guardar a raiva para dentro. Né? E geralmente, quando elas expressam, elas direcionam para alvos que eles chamam de alvos inadequados. E geralmente alvos indefesos ou mais frágeis que elas. Eu falo, por exemplo, crianças, idosos. Fala que pessoas que têm esse tipo de personalidade dependente, elas lidam com a raiva muitas vezes dessa maneira. Segundo tipo de personalidade, né? Pessoas controladoras. São pessoas para quem expressar raiva significa perda de controle. É uma experiência de perda de controle. Então, quando elas costumam lidar com a raiva, costumam lidar com a racionalização e elaboração de estratégias que façam que ela desvie, que ela não precise expressar raiva. E fala que é difícil lidar com esse tipo de pessoa, porque são pessoas que elas não costumam ser muito sinceras em relação aos próprios sentimentos. Né? Elas têm dificuldade de assumir a mágoa que sentem e também têm dificuldade de assumir a responsabilidade por magoar alguém. De certa forma, quando uma pessoa dessas ela é confrontada, se alguém chega para falar para elas que, olha, você me magoou nesse momento, ela vai negar, ela vai rebater, vai dizer que não é bem assim, que você se confundiu, que ela não fez isso, vai jogar a culpa para outra pessoa, até para a própria pessoa que está te confrontando, ou vai justificar, vai ter estratégias para desviar. Ele fala, por que essas pessoas agem dessa maneira? Porque internamente elas consideram que elas precisam ser perfeitas. Né? Expressar raiva não é um elemento de perfeição. Está fora do modelo de perfeição delas. E, de certa forma, elas usam essas defesas para não mostrar os pontos fracos que ela tem. E o terceiro tipo de personalidade que ele trata são as pessoas preocupadas com estima ou preocupadas com aparências, que são pessoas que dão muito valor ao julgamento dos outros, né, sobre si mesmas. Ele fala, são pessoas que elas tendem a somatizar a raiva.
Então, toda raiva que ela sente vira geralmente um sintoma físico. Pode ser uma dor de cabeça, uma cólica, uma febre, às vezes, dependendo da intensidade da raiva, ela é somatizada. E elas fazem isso inconscientemente porque é um meio que elas não vão ser julgadas por sentirem a raiva. E o que acontece quando as pessoas vêm a expressar alguma raiva, é uma raiva meio descolada do que ela está sentindo. Geralmente é uma raiva, digamos, por uma bobagem, digamos, entre aspas, bobagem, por algo que não tenha sentido com o que realmente causou. Né? E ela acaba não reconhecendo, às vezes, a raiva como dela mesma. Fica uma coisa que, passado, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, ela olha para aquela explosão de raiva e fala, bobagem mesmo, não tem... O que eu falei, eu expressei, não tem nada a ver. Aí entra no auto-engano. É um auto-engano. Né? E é também sempre direcionado para algo que não tem a ver com a mágoa original. É sempre um negócio desconectado. É desconectado com o que ela sente, desconectado com o fato que causou o sentimento. E dá para colocar que ele coloca no final que, na verdade, nenhum de nós é um tipo puro dessas personalidades. Nós somos mistura dos 3 tipos. Então, o controlador é mais a autopercepção. Não é tanto voltado para fora, o controlador. O controlador, ele racionaliza. Então, mas assim, o receio é perder o controle. Sim. Então faz de tudo para não perder o controle, mas não tem a ver com a avaliação externa. Não. Então o da estima é um controlador, mas com relação à percepção que os outros têm dele. Sim. É. E para resumir, assim, para sintetizar do que eu falei de raiva, eu estava pensando e percebi uma coisa aqui, que essa aula pode ser sintetizada pela Dona Irã Barbosa. Pô, eu pensei na primeira frase que você falou, eu lembrei uma baita assim, de uma raiva. Exatamente. O Ernesto resolveria isso que ele falou exatamente isso. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontramos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez nós não vai mais. Por quê? Nesse momento você vê que ele identifica o sentimento. Aconteceu o momento da mágoa, ele já identificou o sentimento, ele está com raiva. Ponto. E com a segunda parte do samba. No outro dia encontremos com o Ernesto que pediu desculpa e nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, e nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Ou seja, ele ainda confronta o Ernesto e expressa a raiva dele. É isso mesmo. Que isso não se faz com ninguém, né? Que isso não se faz com ninguém. Expressa sua raiva, Paulo. Vai, bate aqui. Que isso não se faz, ou seja, o samba resume perfeitamente essa ideia, essa aula. Eu só colocaria isso da parte prática, né, que na medida do possível a gente deve expressar e colocar para a pessoa que aquele ato incomodou, mas uma coisa que eu acho muito importante que eu comecei a fazer, lógico, quando eu consigo, mas que ajuda bastante é você nunca colocar a culpa no outro. Você fez tal coisa que me incomodou. É sempre assim, eu me senti de tal jeito com a sua atitude, assim, você sempre coloca na primeira pessoa. Isso desarma um pouco a outra pessoa, dela não se sentir atacada. Então você fala assim, eu me senti chateado, eu me senti... Você começa assim, em vez de falar, você fez uma coisa que me machucou. Não, eu me senti machucada com tal coisa que você fez. Só de você mudar isso, já ajuda muito a pessoa já não ficar na defensiva. Então, quando for e a culpa não é só dela, né? É porque assim, na verdade a pessoa fez aquilo, se fizesse pro vizinho podia ter sido outra coisa, que naquele momento, por causa da minha vivência, eu me senti daquele jeito. Então não faça tal coisa, porque quando você faz, eu me sinto assim. Então não a sua atitude está errada em qualquer lugar. Não deu certo comigo, então comigo não funciona, não faça de novo. Mas sempre se colocando como
personagem principal, digamos assim, que eu acho que ajuda muito a não deixar o outro na defensiva e tal. Que isso quem fala é o Rosenberg, Sim. né? E que eu acho que só isso que faltou aí, de quando for expressar a raiva, tentar entender qual é a causa, que é o gatilho, não misturar a causa com o gatilho, e tentar ir direto na causa com a pessoa e sempre colocando sua percepção e nunca apontando, você fez tal coisa. Eu me senti de tal jeito porque você fez tal coisa. Que eu acho que funciona. Quando eu consigo falar, mas nem sempre na hora da raiva você consegue pensar assim, mas quando consegue ajuda bastante. Perfeito, perfeito. Colocação perfeita. Abertos. Então, comentários. Eu tô com raiva de você. Porque eu fiz várias colocações e você não falou que foram perfeitas. Sem vingança, sem vingança. Eu acho esse preferencialismo com Precisa Fefe. editar essa fita com capítulo. Não precisa, pode deixar, porque é um exemplo para os outros. Posso?